Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Talk Show da Graça, em que a autora, depois de levar a segunda vacina contra o Covid, em que teve 2 dias um pouco febril e com algumas dores nas articulações, acabou por se surpreender hoje com uma vontade muito firme de voltar a rever-vos. E aqui estou e tomei uma orientação para começar um mini curso de literatura portuguesa. E, portanto, vamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Depois talvez continue a fazer também umas citações sobre as grandes figuras da República Portuguesa e depois talvez comece a fazer uma iniciação ao jornalismo. Portanto, vamos fazendo tudo simultaneamente, que é para não ficar um ambiente muito pesado e complicado, e assim vamos variando. Portanto, hoje vamos falar de literatura portuguesa ab início. E então eu vou passar a ler o texto, porque lendo textos eu canso-me menos, e então cá vai. Portanto, nestas questões prévias, a definição do conceito de Idade Média foi-se desenvolvendo e construindo a partir da tomada de consciência renascentista da oposição entre antigos e modernos. Oposição obsidiante, tendente a mostrar, numa atitude de certa rebeldia, a superioridade dos modernos, isto é, de si próprios protagonistas, atores e espectadores da grande viragem do século XVI. Desse ponto de vista, entre os antigos representantes da cultura clássica greco-romana e mediterrânica e os modernos, abria-se logicamente um tempo intercalar, um buraco negro, uma época indefinida, a tal Idade Média. Ora, quanto à periodização deste tempo, a ideia, aliás, talvez equívoca, se tivermos em conta com Thorndike que não há nenhuma linha divisória entre cultura medieval e cultura do Renascimento. Em qualquer caso, e sobretudo porque nos importa neste lugar marcar o espaço de desenvolvimento literário português, sublinharemos o facto de que o termo medieval, Idade Média, Meia-Idade, cristaliza em termos conceptuais num período muito mais restrito do que aquele que é coberto pela designação. Com efeito, do ponto de vista histórico, o limite à quo é, segundo uns, 313, que é o Édipo de Milão, ou 357, segundo outros, referente ao batismo de Constantino, ou ainda 476, que é a deposição de Rómulo Augusto. Para Henri Pirenne, porém, a Idade Média terá começado muito mais tarde, com a invasão muçulmana, o que remete para o século VIII, para 711. O seu limite ad quem, porém, é sempre marcado pela queda de Constantinopla sob os turcos em 1453. Este é o limite da Idade Média. Contudo, e sublinhemos que em ciências humanas as datas não podem ser tomadas senão como referências e não como absolutos. Tais datas têm um valor relativo e interessa-nos identificar o que conceptualmente Idade Média significa em termos literários. O conceito de literatura medieval surge, pois, com uma certa imprecisão e sem correspondência com o que se entende por Idade Média em termos históricos. Se a designação aponta para o largo período da história europeia ocidental, que vai desde o fim do Império Romano, no século V, até à queda de Constantinopla, e em simultâneo ao advento do Renascimento, século XV, em termos de literatura, e no caso presente da literatura portuguesa, temos de refletir sobre o âmbito
e a caracterização do que é a literatura medieval portuguesa. Historiadores e críticos propõem várias fronteiras e quase não é possível encontrar um consenso. Autores do século XVI como Gil Vicente, Garcia de Rezende, Bernardino Ribeiro e até Sá de Miranda, introdutor do soneto, a forma fixa que de algum modo sinaliza o advento do Renascimento, são autores que ostentam na sua obra a marca ou marcas medievalizantes. Algumas composições suas figuram no Cancioneiro Geral, considerado o canto do cisne da poesia medieval portuguesa. O conceito e designação de Idade Média são, pois, objeto de reflexão que mostram, em suma, a ambiguidade e, sobretudo, no decurso de um milénio, as contradições, convergências e metamorfoses sociais, políticas e mentais que se verificaram. Por outro lado, a literatura medieval, nomeadamente a portuguesa, não coincide com os marcos cronológicos que historicamente balizam a Idade Média. Tempo de simultaneidades e descontinuidades, analogias e dissemelhanças que vão, no fundo, caracterizar também, numa teia de contradições e originalidades, o primeiro século do que consideraremos a literatura clássica portuguesa, o século XVI, renascentista e já maneirista. De modo bem aproximativo, ele é marcado pelo fenómeno europeu e ocidental, cujos limites e alcances continuam a suscitar perplexidades e complexidades. O Renascimento, exatamente, portanto, de modo bem aproximativo, ele é marcado pelo fenómeno europeu e ocidental, cujos limites e alcances continuam a suscitar perplexidades e complexidades. O Renascimento, época que coincidiu com um momento de euforia, talvez já desfasada, em relação à realidade político-social, em que se cristalizam ambições, se fixam imagens de identidade que a história, em pouco tempo, irá pôr em causa, imagens oriundas da aventura dos descobrimentos e da expansão transoceânica dos portugueses no absoluto final do século XV. Essas imagens e cristalizações entrelaçarão história e produção literária numa interação sem a qual uma e outra não teriam atingido o mesmo alcance. Com efeito, podemos talvez referenciar um só autor que durante o século XVI tenha obliterado a alusão explícita. Tive um problema técnico aqui que tenho que remediar. Peço desculpa. Vou repetir a frase. Essas imagens e cristalizações entrelaçarão história e produção literária numa interação sem a qual uma e outra não teriam atingido o mesmo alcance. Com efeito, podemos talvez referenciar um só autor que, durante o século XVI, tenha obliterado a alusão explícita, não implícita, contudo, ao facto dos descobrimentos e às suas sequelas morais, sociais e estéticas, quer em termos de exaltação, quer em termos de crítica, que foi Bernardino Ribeiro. A época clássica, porém, abrange ainda, segundo um sistema periodológico mais ou menos institucionalizado, o século XVII, da crise da angústia e, em termos estético-literários, do maneirismo e do barroco, e o século XVIII, com o surgimento de um neoclassicismo claramente vinculado ao classicismo francês, e logo a seguir e até em simultâneo a insinuação de novos valores sentimentais
e novos padrões estéticos que anunciam um romantismo de cariz germânico e anglo-saxónico. O advento do romantismo, porém, como escola manifesta, dotado até de um verdadeiro código, identifica-se com a publicação de dois poemas, um de 1825 e um de 1826, que são Camões e o outro Dona Branca, cujo autor é uma das mais fascinantes figuras da primeira metade do século, Almeida Garrett. O século XIX, porém, avança ao ritmo das descobertas e inventos técnicos. Podemos dizer que ao ritmo da locomotiva a vapor. O romantismo coexiste, não talvez em pacífica coabitação, com o realismo, naturalismo, verismo e, a seguir, na transição para o século XX, remete para uma pulverização de correntes, escolas e modelos estético-literários que, embora marcantes, são sobretudo identificáveis pelos nomes dos seus criadores. A poesia e o romance terão de ser, a partir de 1935, data talvez arbitrária, marcada pela morte de Fernando Pessoa, observados década a década, ou quinquênio a quinquênio. Velozmente se sucedem as experiências e ideias, velozmente se sucedem os esquemas de réplica e substituição, tornando-se este século, sobretudo a partir da década de 70, um desafio taxonómico ou uma experiência labiríntica estimulante, em que é necessário procurar e encontrar o fio de Ariadne. Quanto ao suporte linguístico, a problemática da língua portuguesa no plano técnico-histórico não cabe neste lugar. Aqui, por conseguinte, abordaremos a questão em termos culturais em função da criação literária que o desenvolvimento e o amadurecimento expressivo da língua vão permitir. Ao dilatar-se desde a Península Ibérica até ao Mar Negro, a expansão do Império Romano caracterizou-se por uma fase construtiva em que, através do veículo da língua, se impuseram aos povos autóctones as estruturas de uma civilização e de uma cultura superiores. Na Península Ibérica, o latim falado deu origem, ao fundir-se com as línguas pré-romanas, a vários falares diferenciados, de que sobrevivem como línguas nacionais o castelhano e o português, e como língua de cultura o catalão. O percurso histórico de cada uma iria levá-las, contudo, muito para além das fronteiras geográficas da península. O português revitaliza-se na América do Sul, no português do Brasil, suporte de uma cultura autónoma, e também como língua comum aos 5 países africanos lusófonos: Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola e Moçambique. Quando, em 1947, o erudito Stern identifica as Jariás como genuínos documentos da língua moçárabe, falada por comunidades cristãs nas regiões da culturação árabe entre o século VIII e X, podemos encontrar aí as raízes não só de um falar que será designado por galaico ao português ou galego ao português, como também os próprios modelos literários da lírica que se desenvolverá a partir da faixa ocidental peninsular e se estenderá como convenção literária a todo o espaço ibérico. Sobre essa problemática transcreve-se uma síntese em que se explica de algum modo o caráter conservador e arcaizante do galego ao português e também a sua autonomia em relação aos diferentes falares e línguas hispânicas. A área galego-portuguesa do Noroeste é uma das subdivisões mais bem definidas da Península Ibérica. As divisões étnicas e políticas agudizaram a semi-independência da região.
Entretanto, a unidade linguística galego-portuguesa vai-se fragmentando, porque, enquanto com o advento da dinastia de Avis, delimitadas as fronteiras continentais de Portugal nos finais do século XIV, o país se encaminha para um determinado e determinante percurso histórico, a Galiza, a norte do Rio Minho, passa a gravitar política e administrativamente na órbita castelhana. Os reis católicos impõem como língua oficial na Galiza o castelhano, pelo que o galego, no seu próprio terreno, entra em decadência, ainda que arraigadamente vivaz e teimosamente sobrevivente. A unidade galego-portuguesa quebrara-se deixando, no entanto, como testemunho não só a lírica trovadoresca, cultivada nomeadamente com o brilho que se sabe na corte de Afonso X, o Sábio, rei de Leão e Castela, como longos textos em prosa que atestam não ser o galego ou português uma pura convenção poética, mas um instrumento com capacidade expressiva para os vários géneros e modelos literários. Entretanto, a consciência românica vai-se também constituindo como fator de identidade e o vulgar, o vernáculo, ou em suma a língua do discurso familiar e cotidiano, desenvolve-se e caminha para a nobilitação que, axiomaticamente, Dante proclama para a língua toscana. Nobilior est vulgaris, a língua vulgar é mais nobre. Considerada já um instrumento excelente e credível, apto para a produção literária, para o discurso legislativo e administrativo, para a apologética cristã e para a teologia, tudo se encaminha para justificar o diploma do rei Dom Dinis de maio de 1289, segundo o qual os documentos emanados da Chancelaria Régia serão redigidos em português. Ilustrada, flexível e apta, a língua portuguesa alcança os finais da Idade Média na pena sóbria do rei Dom Duarte, no estilo elástico e vivaz do cronista Fernão Lopes e no discurso monumental e majestoso de Gomes e Ames de Azurara, a plena maturidade para a aventura da modernidade. É assim que, ao chegarmos ao século XVI, em que podemos considerar a língua portuguesa já laboriosamente polida e enriquecida pelo trabalho fecundo dos humanistas, deparamos com uma realidade que dá à história da língua portuguesa uma nova dimensão. Em 1539, com o título de Gramática da Língua Portuguesa, é publicada em Lisboa uma cartilha de primeiras letras, seguida de um resumo de doutrina cristã, de uma gramática e de um diálogo em louvor da nossa linguagem, em 1540. O seu autor foi João de Barros, um dos historiadores dos feitos do Oriente. Essa obra destinava-se a servir para a aprendizagem do jovem príncipe Dom Filipe, filho do rei Dom João III, mas o seu objetivo mais lato, declarado pelo autor no próprio prefácio, era permitir o ensino da língua portuguesa aos povos recém-descobertos. Com esse mesmo objetivo, de resto, haviam sido enviadas algumas centenas de cartilhas para a Abissínia, e na leitura pública dos tratados estabelecidos entre o rei de Portugal e os príncipes orientais, a respectiva proclamação era sempre lida na língua nativa e, em seguida, em português. Diz João de Barros, a língua portuguesa, que na Europa é estimada em África e Ásia por amor a armas e leis tão amada e espantosa, que por justo título lhe pertence a monarquia do mar e os tributos da terra, aquela que, como novo apóstolo, prega e vence. A língua é, pois, um instrumento de missionação e, simultaneamente, de permuta e interação culturais. Os portugueses serão os intérpretes de sul a sul em língua japonesa, por excelência, acompanhando holandeses, ingleses e franceses nas suas expedições transoceânicas,
durante os séculos XVII e XVIII. Serão também os primeiros a decifrar os complexos ideogramas das escritas cínica e nipónica e a transpô-los pela primeira vez para o sistema alfabético da escrita ocidental. Torna-se, pois, o grande padrão espiritual que assinala a passagem portuguesa pelos mais afastados lugares da terra. É ainda João de Barros que vê na língua um veículo de cultura ao acrescentar as armas e padrões portugueses, postos em África e em Ásia e em tantas mil ilhas fora da repartição das três partes da terra, materiais são e pode-as o tempo gastar. Però não gastará doutrina, costumes, linguagem que os portugueses nessas terras deixaram. Não há aí glória que se possa comparar a quando os meninos etíopes, persianos, índos, da Aquém e da além do Ganges, em suas próprias terras, aprenderem a nossa linguagem. Portanto, vou repetir. Não há aí glória que se possa comparar a quando os meninos etíopes, persianos, índos, da Aquém e da além do Ganges, em suas próprias terras, aprenderem a nossa linguagem. Normalizada, nobilitada e aparelhada para a aventura transcontinental pelos gramáticos do século XVI, Fernão de Oliveira, em 1536, João de Barros, em 1539-40, Duarte Nunes de Leão, em 1606, a língua portuguesa entra na sua fase contemporânea e a sua história continua a fazer-se em criatividade e também em permanência. Termino por aqui esta live porque pode ser um pouquinho complicada e, digamos que um pouco, entre aspas, maçuda, porque são os inícios que teríamos que explicar antes de entrar a fundo nos primeiros modelos literários, por exemplo, da poesia, no século XIII e XIV, com as cantigas de amor e com as cantigas de amigo. E, portanto, esta introdução acho que é historicamente muito importante e espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa. Estou um pouquinho rouca, isto ainda deve ser resquícios, ou é do mau tempo ou é da vacina, mas pronto, vamos continuando a trabalhar e até uma próxima live. Bom dia.